Muita paz, meus irmãos. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, morrendo de saudade, doida para dar um abraço em cada um. Mas enquanto a gente não pode, a gente vai vivendo isso com o amor, que o amor, ele transpõe todas as barreiras. E a gente ainda tem essa ferramenta maravilhosa, né, que é a internet, e que nos aproxima e faz a gente estudar junto. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, estudando juntos. Então vamos pedir ao nosso Pai, nosso Deus de amor e bondade, que nos abençoe na noite de hoje, nos auxilie nesse estudo, que o Mestre Jesus nos conduza em todos os momentos da nossa vida, porque Ele é o Messias e é o nosso guia e modelo para chegarmos juntinhos de Ti, Pai. Peço também a espiritualidade amiga que nos proteja, que nos inspire e que nos auxilie nessa grande jornada da nossa evolução. Que assim seja. Meus irmãos, eu trouxe um tema hoje, eu vinha estudando e me deparei com ele e achei um tema muito interessante e muito propício, né, para a nossa vivência atual. Essas dificuldades que a gente está tendo através da Covid-19, que é uma doença e que todos estamos à espera da vacina ou da cura. E é justamente esse o tema da nossa noite de hoje, as curas de Jesus. Esse tema, ele está no Evangelho de Mateus, unicamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 16 e 17. E eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Diversas curas. Eu estou usando a tradução de Haroldo Dutra Dias. Chegado o fim da tarde, apresentaram a ele muitos endemoniados, e expulsou os espíritos pela palavra, e curou todos os que tinham males, para que se cumprisse o que fora dito através do profeta Isaías. Tomou nossas enfermidades e carregou as doenças. De todas as atitudes de Jesus, de todos os atos de Jesus, enquanto ele conviveu aqui conosco no planeta Terra, as curas sempre foram as que mais encantaram, né? Tanto o povo daquela época, como todos os que conhecem ou querem conhecer Jesus hoje em dia. E sempre foi assim, né? Por quê? Por que as curas encantam tanto? Primeiro a gente tem que entender que a gente tem uma dificuldade imensa, né, através dos estudos, para conseguir as curas físicas de várias doenças. E de repente, né, principalmente naquela época, né, existiam várias doenças, a hanseníase, né, chamada de lepra, e tantas outras que eram desconhecidas do homem e pela ainda ciência ainda não tão avançada, nada avançada naquela época, ficava difícil entender como é que um homem conseguia curar, né? E a gente vai tentar entender como é que era esse processo de Jesus. Primeiro, a gente tem que entender aqui nessa passagem, eu acho muito importante a gente entender por que Mateus chama o profeta Isaías, né, dizendo que Jesus curou aquela multidão, né, de endemoniados e outros males, para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta Isaías. Mateus era judeu e ele era conhecedor da tradição judaica, da Bíblia hebraica, e sabia de todas as premonições dos profetas. Dentre eles, Isaías era o que mais falava sobre a chegada do Messias. E uma dessas passagens, né, de Isaías, no capítulo 53, versículos 3 e 4, que o profeta anuncia que Jesus viria para aliviar as nossas dores. Ele diz o seguinte, versículo 3 do capítulo 53. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. E, no entanto, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Então, aqui
Isaías já mostra exatamente quem era Jesus. Homem, né? Ele veio encarnado, ele veio como um homem, e ele carregava para ele as nossas dores. Mas o que ele queria dizer com isso? Primeiro, a gente sabe que Jesus era o Messias, enviado direto de Deus, justamente para aliviar as nossas dores. E como Jesus ia fazer isso? Primeiro, ele precisava fazer com que o povo o observasse. As curas eram o melhor caminho para isso. Mas aí a gente se pergunta, e o que são as curas? Adiantava Jesus curar só o corpo físico, né? Seria só para chamar atenção sobre si. E ele não queria chamar atenção sobre si. Ele era representante de Deus. Ele queria chamar a atenção do povo para Deus, que era o melhor caminho da felicidade. Ele dizia isso nas bem-aventuranças, um pouco antes dessa passagem. Então, quando ele se fez perceber pelas suas curas, o povo começou a prestar atenção nele. Mais ainda, nesse processo das curas de Mateus, ele fala dos endemoniados, né? O que são os endemoniados? A gente sabe, né? Kardec, inclusive, fala isso também no Livro dos Espíritos, e tem também um processo que ele fala bem explicado na Gênesis, que não existe demônio, né? Ou seres demoníacos, porque seria a condição de que Deus teria criado um homem mau, ou um ser maligno. Quando a gente sabe que se Deus é amor, ele jamais criaria seres contrários a esse amor. Então, os endemoniados não é o demônio propriamente dito, como se entendia, ou se algumas traduções bíblicas colocam, né? O endemoniado são aqueles que possuem daimon. Daimon, em grego, significa espírito, né? E aí a gente percebe pela condição daquele ser que estava influenciado pelos daimons, que aquele espírito eram espíritos ainda na ignorância, ainda malévolos. E Jesus, na sua grandiosidade, na sua pureza espiritual, na sua imensa magnitude e magnetismo, né? Ele, pela vontade e pela sua força moral de espírito puro, ele não só curou os obsediados, como ele também curou o obsessor, porque ele fez pela palavra. Então, além da sua imposição moral, da sua imposição fluídica, pura, né, que ele utilizou o seu magnetismo, a sua força de vontade, que é a mais pura que a gente viu aqui na Terra, ele conseguiu tocar nos corações do obsessor e do obsediado. Então, ele ali produz uma cura não só física, mas espiritual. E a gente sabe que a obsessão, ela se dá pela afinidade fluídica entre os espíritos, encarnados e desencarnados. Às vezes até entre encarnados e encarnados, a gente sabe disso. Mas no caso em tela, no caso que a gente está estudando, eram espíritos, eram encarnados e desencarnados. Então, quando houve essa afinidade fluídica, aquele espírito passou a subjugar o obsedado, e esse obsedado chegou ao ponto de perder o seu livre-arbítrio. Por isso ele é levado até Jesus. Então, veja aí, a gente também observa ações, né? Ele coloca no final da tarde, porque existem alguns estudos que identificam que essa passagem se deu no dia de sábado. E a gente sabe da tradição judaica que no sábado, até tal hora, né, não se pode exercer nenhuma atividade, não se pode trabalhar. Então, por isso que ele coloca no final da tarde, ou seja, ele respeitou também a lei judaica, ele respeitou a lei local, né? Ele deixa, porque Mateus sempre coloca tudo dentro dessa parte judaica, porque ele era judeu, conhecedor da doutrina judaica, da Bíblia hebraica, e sempre quis o tempo todo mostrar que Jesus era o Messias prometido pela Bíblia hebraica, né, pelos profetas.
Tanto é que no capítulo 1 de Mateus, ele fala da ascendência de Jesus, mostrando que Jesus era descendente de Abraão e de Davi, os grandes nomes dos hebreus, né? do povo hebreu. E aí, quando ele vem quando Jesus, com aquele seu amor, aquela sua vontade pura, né, representante direto de Deus, né, sabemos também que a pureza espiritual de Jesus era tão grande que ele vivia no limite. Ele era ligado à matéria por fluidos muito sutis, né? Ele veio para reencarnar, ele precisou da matéria, mas o seu espírito era tão puro que essa ligação era muito sutil. Então ele vivia muito mais ligado às coisas espirituais. Por isso ele tinha essa autoridade, por isso ele via toda aquela falange espiritual que estava ali naquele momento. Por isso que pela palavra ele impôs àqueles espíritos que se afastassem. E pela palavra e pelo seu amor, ele curou os dois, obsedado e obsessor, o obsediado e o obsessor. Desta forma, a gente verifica a grandeza de Jesus. Mas por que eu estou falando tudo isso? E como trazer isso para os dias atuais? Né? Se sabemos que Jesus era a grandeza espiritual, se sabemos que Jesus era o nosso Salvador e ele veio para nos aliviar, né? Nos cabe parar para pensar e nos entregarmos a esse amor e a esses ensinamentos. Assim, com Jesus, mesmo que as nossas dores não sejam excluídas, nós conseguiremos conviver mais aliviados, conviver com ela, com essa dor, mais aliviados. Jesus em nenhum momento, nem Deus em nenhum momento, veio nos prometer a exclusão da dor ou a exclusão do sofrimento. Ele veio nos colocar que somos capazes de passar por isso mais fortes, mais dignos, através do amor de Deus e dos ensinamentos de Jesus, que é amor. Jesus nos ensina a amar. Então, a gente não pode esperar que uma doença como a Covid-19 seja excluída do planeta Terra da noite para o dia. Ela veio veio nos alertar de que precisamos voltar para o caminho de Deus. E aí vem um outro ponto. O que é a dor? A dor é um alerta. A gente sabe que no corpo físico, se nós não sentíssemos dor, nós morreríamos, né? Através dos nossos órgãos sensitivos, nós, quando tocamos numa coisa quente, a gente automaticamente puxa a mão. O estímulo do toque, do calor, enviou para o nosso cérebro o perigo. E a gente tem o reflexo de puxar a mão. E assim são com todos os outros processos doloridos. Quando a gente está com a dor de dente, a gente sabe que tem um dente para curar, que tem uma infecção. Quando a gente está com alguma dor no organismo, a gente já procura um médico, porque sabe que tem alguma coisa errada. Então, a dor é um alerta. Se nós vivenciamos essa dor imensa, em que nossos entes queridos estão desencarnando e que nós estamos sempre ansiosos ou preocupados em se proteger desta doença, isso é um alerta de que imperfeitos ainda somos e de que precisamos buscar individual e coletivamente os ensinamentos do Mestre Jesus, que veio para nos conduzir de volta ao caminho das leis de Deus. E essas leis são brandas, são leis de amor, são leis de misericórdia. É sempre a oportunidade que Deus nos coloca para que possamos, através do nosso entendimento, através do nosso livre-arbítrio, voltarmos a este caminho tão grandioso de amor. Amor ao próximo e amor a Deus. Como nos disse o Mestre Jesus, de que o caminho era um e de que os mandamentos eram dois. Se resumiam a dois.
amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus, quando cura aquela multidão de obsedados e de outros males, ele não só curou fisicamente, ele também trouxe para aquele povo e nos traz até hoje a nossa oportunidade de nós mesmos nos curarmos através do amor. E é essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, para mim e para todos nós. Amemo-nos uns aos outros. Voltemos o nosso interior para Deus, para o que Ele nos ensina, para o que Jesus nos coloca, porque é assim que encontraremos a cura eterna, que é a nossa cura espiritual. Que assim seja, um beijo muito grande no coração de cada um. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.